85 e 500. O cafezinho da manhã vai ser café purinho, 2 ovos com bacon, 25 gramas mais ou menos de bacon e meia pamonha. Almocinho, salada de alface, tomate, carne e peixe. Cheguei em casa do trabalho, saí do trabalho e fui comprar presente pro aniversário que eu tenho amanhã e pro aniversário da minha sobrinha segunda. E aí eu tô fazendo aqui, ó, uma rapidez. Vou colocar frango desfiado, queijo e alface e tomate. Já tô com meu anotaçõezinhas de receita aqui. Vou mostrar pra vocês. E com meus equipamentos para fazer os pirulitos de cristal pro aniversário da minha sobrinha. Mas como eu tô varada de fome, eu vou fazer isso pra eu não comer besteira, né? E aí vou comer e depois eu vou começar a produção, porque amanhã eu tenho um aniversário e no domingo eu preciso ir lá ver os meus pais, que faz um tempinho que eu não vou. E o aniversário da minha sobrinha na segunda. Então, não vai dar tempo de fazer, aí eu vou ter que ficar fazendo no domingo, né? E amanhã o aniversário é na hora do almoço, o aniversário que eu tenho pra ir, e é lá em Rio Preto, então acabo saindo de casa mais cedo, né? Aí pra não ter que levantar muito cedo amanhã, eu vou mexer com isso agora, pelo menos dar uma adiantadinha. E eu tô varada de fome. O Mateuzinho já tá bem melhor, tá voltando a comer, já tá de novo ativo, fazendo bagunça, né? Ainda tá em processo, mas acho que amanhã dá pra ir no aniversário, acho que ele já vai estar melhor ainda amanhã. E depois que eu fizer os pirulitinhos eu mostro. Daqui eu pus uma fatia, passei ela na frigideira primeiro, coloquei franguinho, alface, tomate, vou embrulhar e comer assim. Ai, gente, pensa numa pessoa algumas horas depois que tá só o pó, exausta. Já são quase 10 da noite. Agora eu acabei os pirulitos. Tava dando uma lavadinha na louça porque sujou muita louça. Aí os pirulitos, uma receita deu errado, porque eu peguei as anotações erradas. Ai, caos. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui como é que tá ficando. Ó, é das Handtricks que a minha sobrinha gosta. Eu fiz alguns com laço. Ontem eu fiz os laços. Aí estão aqui alguns, deixa eu virar pra vocês verem. Aí alguns estão aqui secando, outros já estão ali embalados, outros estão ali ainda na forminha. E aí eu já estou com fome de novo. E aí eu fiz, pra não comer bobeira, eu fiz aqui na air fryer uma tortinha de tapioca. Um ovo, 4 colheres de frango, uma fatia de mussarela e 1,5 colher de tapioca. Coloquei na air fryer. E como é bom comer, guardar essas coisas, tomar banho pra dormir. Cafezinho da manhã desse sábado, cafezinho purinho, 2 ovos mexidos com 25 gramas de bacon. E aqui é o restinho de uma salada de fruta que vocês estão vendo, tá quase passando. Então eu não vou deixar passar, não vou deixar estragar. São mais de 9 horas da noite, chegamos em casa agorinha, só tirei os acessórios aqui. Ai, cansaço, gente. Hoje eu não apareci por aqui, nós tivemos um aniversário de um filhinho de um casal de amigos nossos em Rio Preto. E aí vou contar o que eu comi lá, porque eu não consegui filmar nada, né, lá. Foi churrasco e comidas de churrasco. Eu tomei 1 copo de chopp, o resto eu fiquei na água sem gás, porque não tinha água com gás, então eu fiquei na água normal. Bastante água, que tava bastante calor. Aí comi um pouquinho de carne, umas 3 colheres de arroz, umas 3 colheres de creme de milho. Comi um pouquinho de farofa, comi um pouquinho de salpicão. Foi isso que eu comi. Não repeti e foi isso. Aí na hora do bolo eu dei uma garfadinha de garfinho de aniversário no bolo do Mateuzinho e comi um cajuzinho. Foi isso, não comi os outros doces. E passei o resto da tarde toda, foi na hora do almoço, né? A festa começou 12:30. Aí passei a tarde toda só tomando água, ficamos lá até a noite. Mas aí eu não comi mais nada. E aí a hora que a gente tava vindo embora, nós passamos lá no Faruque para comer o shawarma de novo, que a gente comeu aquele dia com pão sírio. Só que aí dessa vez eu não pedi grande, né? Eu pedi o pequeno, eu pedi o P de carne. Só que lembra que eu falei que eu tava com vontade de comer o doce?
Da outra vez não deu pra comer, então eu pedi um de banoffee e dividi eu e o Matheus depois. Então eu comi um pequeno de carne e dividimos um de banoffee. E o de banoffee deixou um pouquinho a desejar, assim, porque eu achei que ia ser quente, que o pão ia estar crocante igual o do shawarma salgado, que o doce de leite ia ser quente, mas não era. Era frio, assim, até meio gelado. Então, numa próxima vez, acho que não vou pedir o doce. Então, hoje, o que eu considero de exagero, que eu acho que eu cometi hoje, é essa questão do doce. Se eu não tivesse comido shawarma doce no final, que eu estava com vontade desde a outra vez, eu acho que teria sido um dia até bem ok, assim, pelas quantidades, né, das coisas que eu comi. Mas, tá valendo. Eu tô exausta. Eu vou tomar um banho e vou continuar embalando os pirulitos do aniversário da minha sobrinha. E o cafezinho da manhã desse domingo vai ser café purinho, 2 ovos mexidos com 20 gramas de bacon e uma banana pequena aquecida com canela. Já é noite por aqui. Hoje eu fui lá para casa dos meus pais, filmei um pouquinho, vou deixar passando aqui para vocês um pouquinho de como que tá tudo bonito, sabe? São muito cuidadosos, assim, com plantas. Eu sempre que ganho orquídea, eu compro rosa aqui em casa, no vaso. Depois que seca as florzinhas, eu mando lá para eles plantam no chão ou, né, nos lugares adequados e aí fica lindo, sempre floresce, super bonito. Fora os legumes, as coisas deles, eu vou deixar passando aqui um pouquinho para vocês. E hoje, nossa, eu dei uma boa de uma exageradinha pra comer lá, né? Minha irmã tava fazendo um arroz na fraldinha, muito gostoso, por sinal. Só que antes da gente comer o arroz, a minha mãe foi fritando mandioca. A gente tinha levado geleia de pimenta. Meu pai e meu cunhado pegaram queijo. Tinha uns brotos de bambu em conserva. E aí nós fomos ali beliscando. Então eu belisquei broto de bambu, belisquei mandioca frita ali com geleia de pimenta, queijo com geleia de pimenta. Isso acho que foi o exagero, né? Bebida eu tomei água mesmo, normal. E na hora do almoço eu não exagerei muito. Estava maravilhoso o arroz, mas como eu já tinha cometido esses excessos antes, então eu comi uma quantidade bacana, assim, do arroz e com quiabo, que minha mãe tinha feito do jeito que a gente adora, né? Eu e minha irmã, a gente adora aquele quiabo, remete muito à nossa infância. E aí comi, mas aí não foi o exagero. O exagero foi essa parte antes. E aí agora à noite a família tá pedindo o quê? Cachorro quente, pastel de Nutella. Mas eu vou ser a resistência aqui por conta desse excesso e por conta que amanhã é aniversário da minha sobrinha. Então já vai ter ou salgadinho, hamburguinho, alguma coisa diferente. Então por conta disso eu vou ser a resistência e vou tentar tocar um jejum até amanhã, né? Pra dar algumas horas aí.
Como eu não vou poder fazer academia amanhã, não vou poder ir pro cross, porque eu tenho que entrar cedinho pra trabalhar, pra dar tempo de ir no aniversário, né, pra compensar as horas. Então eu tenho que levar o Matheusinho pra escola, que eu acho que ele vai conseguir ir amanhã, já tá bem melhor, já ainda tá tomando antibiótico, mas já tá bem melhor. Acho que ele já vai amanhã, até porque eles vão de lá pro aniversário depois, de van. E aí o aniversário começa meio-dia e eu vou às 2h da tarde. Então eu preciso entrar cedinho pra trabalhar, não dá tempo de ir, né? O horário que eu teria que estar na academia, eu vou ter que estar trabalhando. Então já vai ter excessos amanhã, né? Então eu vou tentar tocar um jejumzinho, mesmo que seja só até o café da manhã. Mas para passar por esta comilança que vai ter aqui, né? Só como observadora. Segunda-feira já deixei o Matheusinho na escola, graças a Deus já tá recuperado, assim, falta só voltar a comer direito. Hoje é aniversário da minha sobrinha, então eu entro agora às 7h para trabalhar, de casa mesmo, em home, para eu poder ir às 2h no aniversário. Então eu vou chegar, vou passar um café e vou ver se eu vou comer já alguma coisa, porque aí depois eu vou comer só 2h da tarde, né? E aí a gente vai conversando. 16 horas de jejum, café purinho e 2 ovos com bacon. Meio-dia e pouco, deu uma fome agora, eu só vou ir 2h pro aniversário. Então, óbvio que eu não vou almoçar antes, porque eu vou comer lá, mas eu tô com fome. Então eu vou comer queijo branco com café. Encerrar o expediente mais cedo pra ir no aniversário da minha sobrinha. Tá fazendo 5 aninhos hoje. E vou ver se dá pra ir na faculdade hoje ainda. Ai, gente, pensa num tropé, numa correria. Eu entrei mais cedo hoje, saí mais cedo, vocês sabem, tinha aniversário da minha sobrinha. Tava muito gostoso. E vou falar primeiro o que eu comi lá. Vocês viram que mais cedo ali, entre o café da manhã e o almoço, né? Na hora do almoço, na verdade, 12h30 já era. Eu comi uma fatia de queijo com café preto, né? Sem açúcar, porque tava me dando fome. E aí lá eu comi 2 mini hambúrgueres, pequenininho assim, sei lá, mais ou menos assim. 2 mini hambúrgueres. Comi 3 salgadinhos de festa, uma bolinha de queijo, uma coxinha de carne, uma coxinha de frango. Tomei água com gás. Comi uma fatia de bolo e um beijinho. Isso que eu comi na festa. E aí, confesso pra vocês que eu jantaria. Mas eu tô num tropé doido, porque aí tirei o moleque da piscina pra poder trazer pra casa, pra dar banho, pra dar comida, né? Daí deixei o Matheus, preparei a comida, deixei o Matheus, meu marido, dando a comida pra ele, né? A Júlia foi fazer a tarefa, eu dei banho nele, a Júlia foi pôr ele fazer tarefa. Aí eu passei uma água no pé, eu não ia dar tempo de tomar outro banho e tava um calor. Aí eu passei uma água no pé, só sequei assim com o papel a oleosidade do rosto, dei uma retocadinha no pó, um batom horrível. E aí vou chegar, né, levemente atrasadinha, ou pelo menos com a aula já começando, daquele jeito que é o jeito que a banda toca aqui, vocês sabem disso, é um tropé doido. Mas não tinha como eu faltar hoje, aula muito importante, aula de processo penal, não tinha jeito, sabe, de eu faltar. E o semestre é longo, né, então podem ter vezes, e terão, provavelmente, que eu terei que faltar por outras questões de filho, de tudo, que vocês sabem, que nem semana passada o Matheusinho tava com a garganta, graças a Deus tá voltando a comer bem já. Hoje mesmo ele tava jantando bem. Semana passada, se não fosse semana do carnaval, que já não teria aula por ser semana de carnaval, eu teria faltado semana inteira quase, porque eu não ia deixar ele doente nos dias que ele tava mais ruim em casa pra ir. Infelizmente, né? É essa a realidade, porque eu não consigo nem ficar bem lá e nem deixar ele bem aqui. Ai, mas foi isso, a semana tá só começando, né? Ainda tem uns dias aí pela frente ainda. E eu comecei a semana muito cansada, muito cansada. Eu não consegui descansar no final de semana. Pra mim, descansar é ficar descansando mesmo, sabe? É ficar em casa, sem ir pra lugar nenhum, sem receber ninguém, acordando na hora que eu quero, sabe assim? Não ter que ficar fazendo muita coiseira. E aí esse final de semana
não foi assim, porque na sexta-feira eu fui fazer os pirulitos à noite, no aniversário da minha sobrinha. No sábado, fiquei até tardão da noite, vocês viram. No sábado eu tive que continuar ali os preparos dos pirulitos e tive aniversário, o dia inteiro até a noite. Chegamos em casa noitão já. No domingo eu fui terminar de embalar os pirulitos de manhã, depois nós fomos para casa dos meus pais, né, ontem. Então assim, e além disso, faz algumas noites, faz umas 4 noites que eu tô tendo noites terríveis, noites com sonhos, pesadelos muito tumultuados. Não sei se é porque eu tô dormindo com a contenção nos dentes. Parece os pesadelos tumultuados de quando eu assisto filme e série que tem violência, sabe? Esse tipo de energia não me faz bem pra dormir. Mas eu não estou assistindo antes de dormir, então eu não consigo achar outra explicação a não ser isso. Eu tenho sobremordida, então aperto demais os dentes com o aparelho da contenção, agora eu tô sem. Mas, né, eu tô usando o tempo todo, que agora eu esqueci de colocar a hora que eu cheguei em casa. E tô dormindo com ele, então não sei se pode ser isso. E eu acordo exausta. Quando acontece isso, que eu tenho esse tipo de sonho bagunçado, eu acordo exausta. Parece que eu me exercitei a noite inteira. Então, sabe quando você começa a semana, né? Eu não tô olhando pra vocês, gente, porque eu tô dirigindo, tá? Sabe quando a gente já começa a semana cansada? Aí a semana parece que vai ser longa, né? Mas essa semana eu estou todos os dias, ou a maioria deles, em home office, trabalhando de casa. E aí isso me dá um certo respiro. Não no sentido de quantidade de horas trabalhadas, porque isso não muda. O que muda pra mim é que eu não tenho o tempo de trânsito, apesar de ser pequeno, mas de ter que me arrumar para ir trabalhar, de ter que vir na hora do almoço, voltar da hora do almoço, sabe? Não tenho esse, querendo ou não, ali 10 minutinhos de manhã, sei lá, 20 minutinhos a mais para me arrumar de manhã, 20 minutinhos ida e volta ali no almoço, com mais ali 10 minutinhos para chegar em casa à tarde, nada dá quase 1 hora no dia. Por um dia que já não tem hora sobrando, isso faz diferença. Além disso, eu estando ali em casa, eu acabo, como mãe, vamos ver se vocês me entendem quem é mãe, suprindo um pouco para mim mesma a minha sensação de ausência com relação aos meus filhos. Então, assim, eu tô ali, eu tô escutando fazer tarefa, eu tô perguntando como é que foi da escola, não só naquela correria de alguns minutos do almoço, eu tô vendo o que tá comendo, eu tô vendo o que tá assistindo, sabe? Eu me sinto mais presente. Então, quando eu saio à noite para estudar, em dias que eu tô em home, eu não me sinto tão abandonando eles. É uma coisa meio doida, né? Eu estou trabalhando a mesma quantidade de horas, mas eu não me sinto tão abandonando eles. Diferente de quando eu saio cedinho para trabalhar, né? Levo o Matheusinho para a escola cedo, quando ele volta do almoço eu já estou trabalhando, né? Só como ali rapidinho. E aí chego em casa naquela loucura, mal falo com ele, levo no futebol, levo numa natação, mas eu tô vendo ele, mas não tô naquele contato direto. E aí já tenho que ir correndo e bota pra tomar banho correndo. Parece que a mãe, além de estar sempre apressada, tá sempre apressando, sabe? Então, quando eu tô em home, assim, é um pouco, pra mim, me alivia um pouco mais essa sensação. Ah, mas já deu também desse papo de comadre, né? Já deu desse papo de comadre. Bora estudar um pouquinho. Bora lutar pelos objetivos da gente, né? A gente já falou aqui várias vezes, ninguém disse que ia ser simples, ninguém disse que ia ser fácil. Mas as coisas são vitórias, sabe? Quando muitos dias eu não quero vir, eu venho, assim, querendo descansar, querendo estar com a minha família, querendo tanta coisa, sabe? E eu fico imaginando a minha sensação no dia da minha formatura. É isso que eu penso, sabe? Eu só penso, assim, de eu pegando o diploma com uma sensação, não pelo diploma, mas com uma sensação de, poxa, cara, como que eu sou foda de ter passado 5 anos administrando tudo isso, sabe? Em todos os sentidos, né? Financeiramente, que a gente sabe que tem uma despesa aí, né? Enfim, vai dar tudo certo. Vamos em frente. Ai, gente,
Eu tô rindo sozinha aqui. Eu tava pensando no que eu gravei agora pra vocês. E eu falei, né, que não deu tempo de eu tomar outro banho e tal. Que eu cheguei e lavei o pé. E às vezes pensei, gente, acho que as meninas devem ter ficado pensando: pra que lavar o pé? Pra que esse desespero pra lavar o pé? É que o aniversário era numa chácara. E eu tô de chinelinha, assim, de rasteirinha. E aí eu fui na parte do parquinho, da areia ali das crianças, né? Então o pé e a rasteirinha era branquinha, assim, off-white. Então tava a rasteirinha e o pé tava precisando de dar um jeito mesmo. E eu com palavra-chave diferentona, que eu gosto de palavra-chave diferentona, pra ver quem que tá assistindo prestando atenção, mas não vou deixar no final, porque senão tem gente que fica mal acostumado. E ó, vai lá no final ver a palavra-chave. Então a palavra-chave é a seguinte, ó: agora, nesse momento que você tá assistindo este vídeo, você tá com o pé limpo ou pé sujo? Então a palavra-chave é pé limpo ou pé sujo. Se tiver com o pé limpo, vai escrever nos comentários pé limpo. Se tiver com o pé sujo, seja honesta e escreve pé sujo. Combinadíssimo? Terça-feira, olha, hoje foi difícil. Foi difícil. Não tinha coragem de vir. E de qualquer forma eu teria que acordar. Não era questão de acordar, né? Eu teria que levar o Matheusinho pra escola, como eu acabei de deixar ele na escola. A questão era a mente sabotando de novo, sabe? As mesmas conversas. Ficou vários dias sem ir. Vai doer tudo. Ainda não chegou a tua leg que você comprou pra substituir a que queimou. Então essa que você tá desconfortável, que você tem, ela fica descendo, quer ficar puxando. E se esse tênis machucar, sabe? Aquela... Ai, nem sei. Eu nem sei. Só uma vontade absurda de não ir. Uma vontade absurda de não me mover. Nem de levantar, pra ser honesta, mas isso eu não tinha escolha. E aí a gente tem que tentar ser mais forte do que a nossa desculpa. E eu não vou romantizar essa força, sabe? Não vou falar assim, como se fosse uma coisa muito legal. Não. Tem dia que é uma vontade de chorar. Sabe? Eu acho que você sabe. Eu acho que muitas de vocês aí, muitos de vocês já passou por isso. E é interessante quando eu vou editar os diários e eu coloco, quando eu vou no cross ou no exercício físico, eu coloco uma flor desabrochando, né? Para representar a passagem do tempo, mas mais do que isso, para representar o quanto eu observei que o meu semblante, a minha energia fica diferente quando eu acabo de fazer atividade física. Vocês conseguem observar isso no vídeo? Vocês conseguem observar isso em vocês? Pra mim é muito nítido. A hora que eu vou editar o vídeo, enquanto eu tô vivendo, talvez eu não perceba tanto. Mas a hora que eu vou editar o vídeo é nítida, assim. A diferença na minha entonação de voz, na minha energia, né? É diferente. Depois vocês me contam se vocês acharam diferente. E bora lá. Ai, gente, foi. Pelo que vocês podem ver, foi um senhor de um treino. E eu não tenho muito tempo pra ficar enrolando, sabe? Dando espaço entre os exercícios. Eu tenho que meter o pau, porque eu chego, já estão alongando, porque eu, né, tanto chama todos da escola aí. Eu saio antes de finalizar o treino, sempre ali no finalzinho, então eu tenho que meter o pau pra fazer o máximo que eu consigo. Nunca fico pra foto de final de treino, nunca tô lá, né, na socialização do final, café quando tem café, nada. Então eu tenho que fazer o que tem que ser feito. E é um negócio, né? Como diz a Ju aqui do canal da Ju Fujita, a gente nunca se arrepende de ter ido, né? A gente se arrepende de não ter ido muitas vezes, mas de ir é difícil se arrepender. E graças a Deus, um dia pelo menos tá feito dessa semana. Vou tocar o jejum mais um pouquinho. Até agora deu 17 horas. Tô com café purinho sem açúcar. Vou provavelmente tocar até o almoço. Falta 2 horas pra almoçar, gente. Pensa num estômago que tá roncando. 21 horas de jejum. Eu vou quebrar o jejum primeiro pela carne, depois a salada
E por último, 3 bolinhos de arroz. E o cafezinho da tarde, vou tomar um cafezinho aqui purinho, um bolinho de cenoura. Tentei pegar o menos calda possível, porque mira isso aqui. Uia, quentinho. Gente, vocês respondem se é só no meu planeta. Que basta a gente estar com pressa, que tudo atrasa e aí o mundo vai em câmera lenta. Hoje é um daqueles dias que o Matheusinho tem futebol, então vocês sabem que ele sai do futebol no horário que eu já tinha que estar saindo para a faculdade. E aí eu tenho que levar ele em casa, às vezes dar banho, etc. E aí hoje o cardápio da janta vai ser cachorro quente. Cachorro quente com molho feito em casa. Tinha que pegar pão. Não deu tempo de eu sair antes do futebol de casa para conseguir passar no mercado. Então eu deixei ele no futebol e falei para ele que eu tava indo ali no mercado. Mas tem 2 professores, né? Os professores estavam com ele, tudo, coisa rapidinho, o mercado é pertinho. Só que eu fui e peguei 2 negocinhos de pão. Fui onde? Procurar o caixa que tava mais rápido. Aí você vai em um, a hora que você fala, não, esse vai demorar, que você vai na outra fila, o outro demora mais. Aí eu falei, vou no caixa rápido, porque o do caixa rápido passa mais rápido. Mas aí acontece de tudo. Acontece de tudo. A pessoa tá só com 2 itens pra passar. Acontece de tudo. O cartão não passa. Aí depois, a hora que foi passar a minha vez, a bobina do papel lá da nota fiscal acabou. O mocinho com dificuldade pra trocar. Eu acho que é novo no mercado. Gente, parece que é só a gente tá com pressa, não é essa sensação? Eu acho que não é só uma sensação, eu acho que realmente a gente atrai coisas que nos atrasam, porque a gente tá com pressa. E ó, a janta vai ser um cachorro quente. Bom, hoje foi o primeiro dia do futebol mais tarde do Matheusinho, que também eu fui pra faculdade, né? E aí, a experiência já mostrou que é impossível dois corpos habitarem o mesmo espaço, 2 coisas habitarem ao mesmo tempo, impossível. Logo, não tem como, né? Eu estou saindo daqui, só comi, vocês viram. Escovei o dente rapidinho ali. E a Ana Júlia que vai dar banho no Matheusinho, que as aulas dela da faculdade ainda não começaram. Mas o fato de eu chegar, esquentar a comida pra ele ali e comer foi suficiente para eu estar saindo de casa no horário que eu tinha que estar na faculdade. Então já sei que não dá para comer. De terça e quinta realmente não dá. Eu vou ter que comer alguma coisinha na hora que eu passo em casa antes de levar ele pro futebol, ou tocar jejum, né? Adaptar ali minha rotina, aproveitar para fazer os jejuns nesses dias, não sei. Tem que pensar a respeito. Vocês viram que eu consegui fazer, né? Um pouquinho mais de jejum. Gente, vocês acreditam que o meu corpo tá sentindo falta do jejum? Sentindo falta, é como se ele pedisse. Eu já tinha falado isso com vocês nas épocas do jejum, que a sensação que eu tinha é de que meu corpo tinha vez que pedia pra ficar sem alimento, assim. É essa sensação que eu tô tendo. Então eu vou tentar, eu vi que eu consigo treinar com um pouquinho ali de tempo, só que dá uma fome desgramada depois do treino, né? Mas eu acho que vai dar pra eu conseguir fazer ali 16, 17 horas de jejum, organizar nesse sentido, pelo menos pra fazer um jejum intermitente clássico. Minha praia às vezes é um pouco mais, mas paciência. É o que estamos tendo, né? Gente, são quase 11 horas da noite. Cheguei em casa já faz um tempinho já. Tava ali conversando com o Matheus e com a Ana Júlia, guardando molho de cachorro quente na geladeira agora. Pensa numa pessoa que tá inteira dolorida. O treino de hoje já começou a fazer efeito. Eu quero só ver amanhã no treino o que é possível fazer com essa dor. Quarta-feira, nubladinha. Pensa na pessoa que tá doendo tudo, gente. Tudo. Posterior de coxa, costas, braço. Tá tudo doendo. E aí, como eu disse ontem, olha a garrafa caindo. Eu não consigo nem imaginar se vai ter um exercício hoje que eu não vou sofrer muito. Vai doer tudo, né? Paciência. E hoje eu tô um pouquinho, né, no horário. Vou chegar lá, a pessoa já vai ter alongado. E eu tava tendenciosa a ir lá no parque turístico lá pra poder dar uma caminhada e uma corrida. Mas isso vai acontecer muitas vezes, né?
Então não adianta eu ficar com vergonha de cheguei atrasada. 40 minutos ali no cross, meia hora que seja, né? O ideal seria 1 hora, mas 40 minutos é muito mais intenso geralmente do que os 40 minutos que eu vou caminhar e correr lá. Se eu conseguisse correr o tempo todo, beleza, mas eu não consigo, né? Então, pra mim é muito mais vantajoso. Então não faz sentido eu ficar alimentando essa vergonha, né? Não faz sentido. Meu Deus do céu. Eu tô até com vontade de vomitar. Meu Deus. Espero que ninguém esteja comendo na hora que tá assistindo isso. O que foi isso? É isso que eu venho embora às 8, então o pessoal fica, né, até 8h10, 8h15 ali pra completar 1 hora, 1h05, sei lá, de treino. Então ainda faltava um circuito com os exercícios intercalados com corrida, ainda mais corrida, porque hoje teve corrida. Mas eu tô contente, porque eu me desafiei muito hoje de novo, muito. E hoje foi o dia que eu mais consegui correr. E aí, eu tô até emocionada, gente, é coisa tonta. Até emocionada, assim, porque a gente sabe que não é fácil. A gente sabe que lutar contra o peso, lutar contra a obesidade, né? Vamos falar as palavras certas. Lutar contra o sedentarismo. Nossa, tem hora que a gente tem que arrumar força da onde a gente não tem. Só que aí, na hora que a gente arruma força da onde a gente acha que a gente não tem, isso devolve pra gente uma sensação de que a gente tem, sabe? Uma sensação de que a gente é forte. Não é um choro de alegria mesmo, sabe? De superação. E se Deus quiser, eu vou continuar me superando e continuar cada vez mais avançando até chegar o dia que nós vamos estar aqui conversando e eu falar pra vocês que eu já tô correndo muito mais do que eu corro agora, que eu já consolidei esse hábito sem nem meu cérebro nem pensar pra ir, sabe? Eu acredito que esse dia vai chegar. E aí fica de recado pra você. Um recado mais sincero do que esse não existe. Começa, sabe? Faz uma atividade física, isso é muito mais do que o peso. Isso vai impactar lá na nossa velhice, no nosso presente, mas principalmente no nosso futuro. Tá bom? Então luta por você. Vai lá e faz o que precisa ser feito. Um cafezinho da manhã, café purinho, 2 ovos mexidos, uma banana nanica, essa tá pequena, com canela. E do maridão tá ali com bacon. O almocinho, salada de alface, cenoura, tomate, palmito, uns pedacinhos de carne e omelete com frango e queijo. Eu vou comer uma pinha de sobremesa. E a janta correndo vai ser... Esquentei aqui o omelete com frango e queijo do almoço. Indo pra faculdade, naquele tropé, né? Naquela correria. Depois do expediente, eu levei o Mateuzinho na natação. Da natação, fui com o Mateus entregar um equipamento num cliente dele. De lá, eu dei uma passadinha no mercado pra pegar umas coisinhas bem pontuais, assim, rapidinho. E passei em casa agora, fritei isca de frango, que meu filho queria, que era uma das coisas que eu fui buscar. Coloquei esquentar o molho do cachorro quente, na Júlia pro Mateus. E esquentei a omelete do almoço pra mim. Não comi o cachorro quente hoje, né? Então hoje, vocês devem ter observado que eu fiz uma limpeza, assim,
praticamente total nos carboidratos, especialmente carboidrato refinado, né? Farinha, essas coisas. Então eu não incluí nada de carboidrato, a não ser carboidrato complexo de verdura, essas coisas, mas da banana, do café da manhã, né? Mas eu não coloquei nada de carboidrato simples em nenhuma das refeições, nem no almoço, nem agora e nem no café da manhã. Por quê? Porque ontem teve excesso de carboidrato. Ontem teve bolo no lanche da tarde e eu comi o pão com cachorro quente à noite. E além da farinha, açúcar, né? Porque no molho do cachorro quente tinha ketchup, essas coisas. E no bolo, bolo normal, de cenoura com cobertura, né? Tirei um pouco da cobertura, porque era muita, mas mesmo assim. Então é isso, um dia compensando o outro. Hoje não terminou o dia ainda, mas eu não vou comer mais nada hoje, né? Na hora que voltar da faculdade eu não como mais nada. Isso vai me garantir pelo menos umas 13 horas, 14 horas de jejum. Isso é muito bom, que é mais ou menos o que dá pra fazer se eu tomar café da manhã amanhã. Eu acredito que sim, porque me deu muita fome aquele dia depois do treino, especialmente se eu for treinar. E é isso, bora estudar. Quinta-feira, deixei o Matheusinho na escola. Tá chuvoso, como vocês podem ver por aqui. Tá doendo, como vocês não podem ver, mas podem imaginar. E meu corpo tá doendo. E vamos lá, vamos pra cumprir o 3º dia de treino dessa semana. Ai, mais um dia, gente. Não vou chorar hoje não, mas a vontade é. Ai, hoje, na hora dos saltos na caixa, teve uma hora que a perna não obedeceu, sabe? Um dos saltos, porque tava muito cansada já. Mas feito, valeu a pena. Cafezinho, esse café purinho, 2 ovos mexidos e uma banana pequena, nanica, no micro-ondas com canela. E o almocinho, salada de alface, cenoura, palmito e tomate, frango na air fryer, um pouquinho de carne e batata, que estava embaixo do frango. De sobremesa eu vou comer uma pinha geladinha. São 5h20 da tarde e como hoje é dia de levar o Matheusinho pro futebol, né? Agora depois do expediente, então eu tinha charutinho congelado ali e tinha um pouco ainda daquele omelete com frango e queijo. E aí não dá tempo de comer para ir pra faculdade, né? Então eu vou já comer agora e aí depois eu levo ele pro futebol e vou estudar. O olho maior que a barriga, né? Já tô completamente saciada. Então isso daqui eu vou guardar e acabei comendo então com um charuto, junto com o omelete. Olha, minha gente, deu bom, viu? Que eu comi antes de levar o Matheusinho no futebol. Porque agora, a hora que chegou em casa, não ia dar tempo de eu comer. Então tô indo pra faculdade e, querendo ou não, eu ganho ali pelo menos uma horinha e meia a mais em jejum até amanhã, né? Sexta-feira por aqui, não vou conseguir treinar, tô com muita dor nos braços, especialmente no esquerdo. A noite inteira dormi muito mal, dormi quase nada, cochilava e a hora que eu me movia, doía o braço. Então hoje eu vou dar um descanso pra esse braço. Quem sabe mais tarde, né, eu faço alguma coisa em casa mesmo, não sei, uma caminhada, alguma coisa, não sei. Mas isso nós vamos ver só no próximo diário. Então, bora pesar. Caramba, 83.450. Ai, gente, não tem nem o que falar, né? Tenho nem o que falar do resultado dessa semana, que maravilhoso. Tô até com meu papelzinho aqui. Na semana passada, eu deixei no início desse diário, a pesagem foi 85 quilos e 500, né? 85 quilos e meio. E agora 83.450, 2 quilos e 50 gramas a menos essa semana. A gente sabe que peso dá uma oscilada mesmo, mas é uma maravilha, né? Que é ali mais ou menos o marco mínimo que a gente tinha chego já, mesmo na época do jejum. Então isso é maravilhoso. Então até agora, do que eu tava no começo do ano passado, foram 11 quilos 550 eliminados. Graças a Deus, graças a muito esforço, né? Vocês viram que essa semana teve muito esforço.
A hora que eu for editar o vídeo, eu tenho certeza que eu vou ficar extremamente orgulhosa, né? Do tanto de esforço, não só com alimentação, mas com atividade física. Meu braço que o diga, que daqui pra cima pra levantar tá difícil, tá doendo, mas valeu muito a pena, né? Valeu muito a pena. E é claro que a gente fica, né, mais animadinho quando a balança baixa, obviamente, né? Bom, e é isso, o vídeo foi esse. A nossa palavra-chave eu já deixei lá pro meio do vídeo e eu não vou nem me despedir. Eu vou deixar aqui no card final um vídeo que eu fiz esses dias respondendo a um comentário de uma querida aqui do canal que falou sobre o meu processo de emagrecimento, compartilhou um pouco do dela também. E aí, se você já assistiu, tudo bem. Se você não assistiu, vai aparecer aqui em algum cantinho agora, hora que ele encerra. Até o próximo diário.